Meus amados irmãos, o versículo que eu vou ler esta tarde é um versículo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 11. Um versículo tremendo da palavra de Deus que conta, infelizmente, uma verdade de alguma forma trágica, mas uma verdade que precisa nos alcançar e precisa tocar na nossa vida. Porque, meus amados e meus amigos, há tanta gente que nós conhecemos que não ama esta pedra. A palavra de Deus diz, no verso 11 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Ele é Jesus. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas a qual foi posta por cabeça de esquina. Meus amados irmãos e amigos, infelizmente, eu estava na internet vendo um comunicado de uma entidade religiosa, nomeadamente a religião tradicional do nosso país, e esta preleção foi feita pela entidade máxima da religião tradicional do nosso país. E quando eu li isto, eu fiquei chocado e tenho de partilhar convosco e com aqueles que nos escutam esta grande realidade. Tenho que partilhar convosco aquilo que Deus está falando aos nossos corações. E, meus amados irmãos, esta foi uma realidade que chocou-me mesmo. Eu pedi a vossa atenção porque eu vou ler parte da preleção, não vou citar o nome, mas de alguém que é a pessoa mais destacada a nível religioso do nosso país. Diz assim, eu passo a citar: o amor e a devoção a Nossa Senhora está já longe, esta já longa peregrinação ao longo do tempo, fê-la a Igreja de Lisboa sempre com Maria. Ela esteve sempre presente na reconquista cristã, acompanhou os navegadores como farol e estrela da manhã, que evita o perigo e conduz a bom porto. A Nossa Senhora foi-lhe dedicada a independência reconquistada, declarando-a Rainha de Portugal. E quando aparece em Fátima com uma mensagem universal, é ainda a Diocese de Lisboa que ela escolheu como pedestral da radiação desta mensagem. Os seus santuários distribuem-se por todo o vasto território da nossa nação e marcam o ritmo peregrinante deste povo. Senhora da Nazaré, Senhora dos Remédios, Senhora do Cabo, Senhora da Ajuda, Senhora do Belém, e a maior parte das igrejas da Diocese são dedicadas. Neste título sobressaem os mistérios da vida de Nossa Senhora, em que esta igreja sempre acreditou: Imaculada Conceição, Anunciação, Visitação, Assunção. Outros títulos mostram a fé com que se põe nas mãos de Maria os nossos problemas humanos: Senhora da Saúde, Senhora dos Remédios, Senhora do Socorro, Senhora dos Aflitos, Senhora da Luz. Ela é para todos e em todas as circunstâncias Maria Auxiliadora. Esta confiança, dizia um respeitável, que eu respeito, cidadão português, chefe máximo da Igreja Tradicional. Esta confiança em Maria como figura maternal e protetora é elemento constitutivo da nossa tradição religiosa como nação. E, meus amados irmãos, eu quero nesta tarde dizer publicamente que eu não me revejo nestas palavras. Quero dizer publicamente que eu não concordo com isto e que a Igreja do Senhor não pode concordar com isto. Meus amados irmãos, Maria, como grande exemplo que foi para nós, não é a nossa protetora, não é a nossa auxiliadora, não é a nossa Senhora da Saúde, não é a Nossa Senhora dos Remédios, não é a Nossa Senhora do Socorro, não é a Nossa Senhora dos Aflitos, não é a Nossa Senhora da Luz e não é para nós a nossa grande auxiliadora, porque há só um que nos pode auxiliar. E nós precisamos dizer a esta nação Portugal, precisamos dizer à Igreja que só há um caminho e uma verdade, e esse caminho e esse nome é a pessoa de Jesus Cristo. E por isso eu escolhi ler este texto, irmãos. Porque há pouco tempo atrás eu estava escutando um programa de muita audiência em Espanha,
eu já contei aqui, um programa em que estava ali um padre católico, em que estava ali um hipnotizador, em que estava ali um bruxo, todos juntos para auxiliar uma mulher que estava possuída por um espírito mau. E depois de todos tentarem com a hipnose e com as suas maneiras de libertar, e aquela mulher estando na mesma, aquele responsável religioso disse assim: agora vais repetir comigo o nome que é sobre todo o nome que te pode libertar. E ele disse: diz comigo o nome de Maria. E meus amados irmãos, eu fiquei chocado, eu fiquei completamente chocado. A que ponto é que a Península Ibérica chegou? A que ponto é que o nosso país chegou? Por muito grande exemplo que seja para nós a vida da pessoa bendita e abençoada, irmã nossa Maria, não é de forma alguma a solução para os nossos problemas, nem da nossa nação. Porque a solução para Portugal não é em Maria nem em Fátima, está em Jesus Cristo. Ele é o único caminho, diz a palavra. Ele é a única verdade, diz a palavra. Ele é o único que nos pode levar ao céu, diz a palavra de Deus. E meus amados irmãos, mais à frente, no discurso, porque eu depois fiquei entusiasmado com isto e comecei a pesquisar. E este responsável volta a dizer e diz: aos pés da cruz está Maria, ela é a nossa co-redentora. O que é que significa? Que são os dois que fazem o trabalho de redenção. Meus amados irmãos, isto é uma mentira muito grande. Porque só há um pelo qual nós somos redimidos. Só há um que morreu na cruz por nós. Só há um que foi preso e cuspido no rosto e pregado na cruz pelos nossos pecados. E esse um é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por muito respeito e admiração que nos mereça a pessoa de Maria. Mas, meus amados irmãos, não podemos compactuar com isto. E eu, quando estava a ler isto, continuei a pesquisar. E encontrei nas equipas e nas igrejas de todo o país que diz: as equipas de socorro colocam-se sob a proteção da Virgem Maria. E dizem, e passo a citar, não há melhor guia para chegar até Deus que aquela. Isto é mentira! E eu não tenho medo de dizer publicamente. É mentira porque a palavra de Deus nos diz que só há um nome pelo qual podemos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus que liberta. O nome de Jesus que cura. O nome de Jesus que nos salva. O nome de Jesus, porque foi só um que foi à cruz em nosso lugar. E meus amados irmãos, eu não digo isto para chocar nem para fazer guerra contra os nossos amigos e irmãos na carne, como cidadãos do nosso país, da igreja tradicional. Eu digo isto, meus amados irmãos, porque nós precisamos de abrir os olhos. E abrir os olhos e comprar esta cassete de áudio e emprestar a muita gente para que abram os olhos, porque o diabo veio iludir o pensamento das pessoas. E nesses últimos tempos o grande chefe da igreja diz que quer novamente ressuscitar o culto mariano. Não é no culto mariano que está a solução, é no culto a Jesus vivo que está a solução, porque Ele é o único, aleluia, que nos pode salvar, aleluia, que nos pode libertar, que nos pode e nos dar vida e vida em abundância. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, para percebermos que isto não é uma ideia do pastor Josué, que isto não é uma ideia da igreja evangélica, isto é uma ideia da palavra de Deus. Esta é a ideia da palavra de Deus. Atos, capítulo 4, diz-nos assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e perturbaram-se muito que ensinasse o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes a quase 5.000. E no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em que nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos,
É em nome desse que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Leem comigo, irmãos. E em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Nenhum outro nome há. Por muito respeito que nos mereça a nós, a nossa irmã querida e amada de Deus, Maria, por muito respeito que nos mereça a nós e o seu exemplo seja para nós, para a nossa vida, mas, meus amados irmãos, a Bíblia é clara. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro nome pelo qual podemos orar a Deus. Não há outro nome pelo qual podemos interceder a Deus. Não há outro nome para pagar promessas. Não há outro nome para o qual podemos ter a receber a bênção de Deus. Há um só nome, e esse nome é o nome de Jesus. Por isso somos cristãos. Cristãos. Temos a natureza de Cristo em nós, pela regeneração. Ele é a pedra que foi rejeitada. Meus amados irmãos, infelizmente, no nosso país, em Portugal, em Espanha, com aparições, com curas, com milagres, com tantas coisas que é feito em nome desta Senhora, Senhora de Fátima, Senhora do Remédio, Senhora dos Aflitos, Senhora dos Navegantes, Senhora, tantos nomes que dão a esta Senhora. Muita gente está de olhos fechados e de olhos vendados. Muita gente anda atrás dessas imagens, atrás desses objetos, criação das mãos dos homens e ideia de homens, porque não é a ideia de Deus. Buscando, colocando nela a esperança, colocando naquelas coisas a sua fé, colocando nela a sua força, colocando nela até às vezes o seu dinheiro. Mas, meus amados irmãos, essa fé é uma fé vã. Essa fé é uma fé que não tem sentido. Essa fé é uma fé fora da vontade de Deus, porque só há um pelo qual podemos ser auxiliados, só há um grande auxiliador. E a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é a pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, não podemos nos calar. Durante muitos anos a igreja se calou, e a igreja que descendeu da igreja primitiva foi-se desviando, e infelizmente cada vez está mais desviada. Ao ouvir este discurso e ao ler outros discursos que estão acessíveis a toda a gente e que foram gravados, eu fiquei admirado como é possível milhares e milhões de pessoas em todo o mundo ouvirem estes discursos e não olharem para a verdade da palavra de Deus e não compararem com este livro que nos diz que nem em nenhum outro há salvação, que nos diz que nenhum outro nome há dado, que nos diz que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Meus amados irmãos, precisamos de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca também, para testemunhar que Ele é aquele que nos pode salvar, que Ele é aquele que nos pode libertar. Aleluia, glória ao Senhor. Meus amados irmãos, a história da igreja nos diz que os papas rejeitaram a pedra angular, delegando-a para segundo plano. A história escolar nos diz que a igreja tradicional rejeitou a pedra angular, colocando de lado. Não é que pusessem totalmente de parte, porque não, porque ainda é pregado o seu nome, e nós louvamos a Deus por isso. Mas, meus amados irmãos, a pedra angular, a pedra principal, aleluia, é a pedra que tem transformado a nossa vida, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, glória ao Senhor. E nós precisamos de despertar, nós para isso, para esta mensagem, quando estamos nestas terras, quando vivemos num país idólatra. Ele é, Jesus é a pedra de esquina, aleluia. Os edificadores religiosos têm rejeitado. À semelhança desta altura e neste tempo, quando ainda no início da igreja, ainda havia dias, contavam-se os dias que Jesus tinha subido ao céu. Já ali os responsáveis religiosos, porque nunca o aceitaram. Já estavam, os homens da religião, já estavam não aceitando que Jesus pudesse ser a pedra angular. A profecia tinha sido escrita há muitos anos atrás, que esta pedra seria rejeitada. Mas, meus amados irmãos, eu acredito que o que fez abrir os olhos daquela nação nesta altura é o que vai fazer abrir os olhos da nossa nação nesta altura. E sabem o que foi? Foi os milagres e as maravilhas. Quando aquele coxo desde o nascimento,
Um homem de 40 anos, que desde o nascimento nunca tinha andado, que estava pedindo esmola à porta do templo, à porta formosa do templo, aquele coxo com 40 anos de idade, nunca tinha andado, nunca tinha se colocado em pé, ali estendia a mão. E um dia viu dois homens, Pedro e João, com um rosto diferente, com um brilhar diferente, que disserem: por que olhas para nós? Olha para nós. Em primeiro lugar, ele pensou que recebesse deles algum dinheiro e disse: não. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho, isso dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. E diz que aquele homem andou, correu e saltou. E houve um rebuliço. O rebuliço em Jerusalém. Houve um rebuliço naquela terra. Houve um rebuliço naquela nação. Porque, meus amados irmãos, Jesus já não estava presente fisicamente, mas o seu nome continuava a operar milagres. E esta é a mensagem da igreja pentecostal. Jesus continua a operar milagres. Os milagres não foram apenas para o tempo de Jesus. Os milagres não foram apenas para o tempo dos apóstolos. As maravilhas e as línguas e a ministração dos dons espirituais não foi apenas para o fundamento da igreja. É para hoje. E é isso que vai marcar a diferença na nossa nação. É isso que vai marcar a diferença na nossa religião. Quando as pessoas começarem a ver milagres que Jesus está fazendo, aleluia, ouvindo falar de coisas grandes que Jesus está operando, aleluia, haverá um despertar para ventos de mudança que se começam a sentir na nossa nação, que fez o povo abrir os olhos. Despertar foi os milagres. E nós precisamos voltar a clamar a Deus por milagres. Nós precisamos voltar a clamar a Deus por milagres. Milagres que façam confundir a ciência. Milagres que façam confundir os médicos. Para que eles possam ver que a fé em Cristo Jesus ainda é fé que tem poder, aleluia, para operar o sobrenatural. Meus amados irmãos, eles não gostaram quando viram que o povo queria saber mais. Que o povo queria saber mais. E no verso 13... eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, homens sem grandes estudos, eles se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. É isto que marca a diferença. É as pessoas começarem a ter conhecimento que nós estamos com Jesus. Aleluia! É as pessoas tomarem conhecimento que Jesus está na nossa vida. Glória ao Senhor! Eles tiveram conhecimento, eles tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. No verso 14 nos diz: mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. As evidências eram maiores do que aquilo que se pudesse dizer. Amém? Contra factos não há argumentos. O homem era coxo desde nascença. O homem há 40 anos nunca tinha andado e agora andava, saltava, pulava e louvava a Deus. Não havia argumentos contra isto. E eles queriam saber mais, quiseram saber mais. Verso 15, todavia mandando sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si, que havemos de fazer estes homens. Ou melhor, no verso 7, eles perguntaram: em nome de quem? Com que poder? Em nome de quem fizeste isto? E Pedro responde e diz, verso 10, seja conhecido vós todos e de todo o povo de Israel. Eu gostaria de dizer nesta tarde, seja conhecido todos nós e de todo o povo de Portugal, que em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que nós crucificamos, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, é o nome deste que está ação diante de vós. E meus amados irmãos, isto quer e está acontecendo ainda nos nossos dias, aleluia. Deus quer continuar a fazer isto. A ousadia, a autoridade de Pedro, sem medo. Não tinha medo daquilo que podiam dizer os outros. Não tinha medo do que podiam dizer acerca deles. Cheio do Espírito Santo, aleluia. Eles disseram, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, ainda acontece milagres. E está aqui uma prova deles. Meus amados irmãos, havia 4 condições que eu gostaria de realçar de Pedro e João. A primeira, no verso 8, diz-nos que Pedro era cheio do Espírito Santo. A segunda, no verso 9, diz-nos que no verso 10, que ele foi curado no nome de Jesus Cristo. A terceira, no verso 11, ele denuncia o erro do povo. Ele diz, vós rejeitastes a pedra angular. Ele não tinha medo de falar e denunciar o erro. E foi ao ler este versículo que eu não pude estar calado. E depois de ter lido estes artigos, eu digo, meu Deus, eu não posso continuar calado. Eu tenho que denunciar este erro. Tem que ser denunciado este erro. O erro da idolatria, de idolatrarmos pessoas que tenham sido santas ou não. É um erro grave que afasta o povo de Deus. Temos de voltar novamente para a pedra angular. A pedra que é a cabeça de esquina. E essa pedra é Jesus. Amém?
E vemos que eles disseram no verso 12, a exclusividade que é em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, amados irmãos. Nós sabemos disso. Nós temos experimentado isto. Mas, meus amados irmãos, há muita gente que não sabe. Há muita gente que não sabe. Porque tem recebido da tradição que há muitos mediadores e que podem escolher um mediador da sua predileção. Podem escolher um mediador e ter um padrinho até. E ter alguém, uma imagem, que foram entregues, foram apadrinhados, escolhem aquela, outros escolhem outra, outros escolhem outra, outros escolhem outra. Outros até se deslocam e ainda inventam outras pessoas, como aquela que estava numa cama e que morreu numa cama, que tinha-se atirado da janela e que depois agora já é santa também. Meus amados irmãos, temos de ter cuidado com estas coisas. Precisamos de abrir os olhos. É em Jesus que está a solução, não é mais ninguém, meus amados irmãos. Precisamos perceber que há uma exclusividade para nós podermos ser salvos. E essa exclusividade é a pessoa bendita de Jesus Cristo. É nenhum outro. Amém? E meus amados irmãos, como a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. No verso 14 dizem que eles, vendo o homem, não tinham nada a dizer em contrário. Não podiam dizer nada em contrário. Todavia, verso 15, mandaram sair para fora. Conferenciaram entre si e perguntaram: que havemos de fazer a estes homens? Todos os que habitam em Jerusalém manifestam que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Não podiam negar. Eles não podiam negar. Verso 17. Mas para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não falem mais desse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem assinassem no nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, ainda que nos ameacem, aleluia, ainda que nos possam desprezar, ainda que até possamos ser prejudicados no nosso local de trabalho ou estudo, prosseguimos a Jesus, não podemos ceder às ameaças. Isso é o que o diabo quer. Que tu cedas à ameaça, tu fiques de boca calado, tu não te assumas como cristão, tu não te assumas como filho de Deus, como seguidor de Jesus Cristo, mas nós não podemos ceder a ameaças. Amém? Não podemos. Conta factos, não há argumentos. Jesus transformou a nossa vida, Jesus transformou o nosso viver. Não são as ameaças. E eles disseram, chamaram-nos, verso 18, e disseram: absolutamente não falem a ninguém, nem ensinem a ninguém o nome de Jesus. E isto é ainda que o diabo quer que nós continuemos a fazer. Que absolutamente não digamos a ninguém mais que Jesus é aquele que cura, que Jesus é aquele que salva. O diabo quer ainda hoje que nós absolutamente estejamos calados acerca do nome de Jesus. Absolutamente passemos com mais um igual aos outros. Mas, meus amados irmãos, é aí que nós perdemos e a igreja perde. Nós não nos podemos calar. E essa foi a resposta dos apóstolos. Verso 19. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Verso 21. Verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, aleluia. Não podemos deixar de falar. Meus amados irmãos, o diabo pode tentar calar a tua boca. O diabo pode trazer provações à tua vida para que tu cales a tua boca, para que tu não fales do nome de Jesus. Mas tem a atitude de Pedro e João, mesmo com ameaças, mesmo com desprezo, mesmo com provações, mesmo com dificuldades, eu não posso deixar de falar, aleluia, daquele que me salvou, daquele que me libertou e daquele que cura as minhas enfermidades. Nem as ameaças, nem os homens, nem o diabo conseguiam fazer aqueles homens estarem calados. Meus amados irmãos, se eles tivessem cedido a ameaças, ainda hoje não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Se eles tivessem cedido às ameaças, hoje nós não estaríamos aqui. E o nome de Cristo tinha sido apagado como uma borracha debaixo da história para ser mais um profeta, mais um filósofo que se levantou no ano zero. E na altura, e já não havia, não era ano zero de certeza. Mas porque eles não se calaram, hoje temos de facto o ano 2002. Porque eles não se calaram, mudou o curso da história todo, porque esta gente não se calou. Ameaçados de morte, ameaçados de prisão, não se calaram. E meus amados irmãos, não façam o jogo do diabo, calando a vossa boca. Eu não vou falar porque eu vou ser prejudicado. Eu não vou falar, vão gozar comigo. Eu não vou falar. Meu amado irmão, fala e não te cales, como disse o Espírito a Pedro e também a Paulo mais tarde. Fala e não te cales. Não te cales. Não te cales de falar acerca de Jesus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar de falar, porque nós somos testemunhas.
E à semelhança de Pedro e João, nós somos as testemunhas que Deus tem elegido nestes últimos tempos para trazermos esta tão gloriosa mensagem. Deus quer enviar a sua igreja. Escuta aí, irmãos. Deus quer nos enviar a nós, às ruas, às famílias, ao local de trabalho, onde Deus nos envia. Nós devemos ir como missionários, nós devemos ir como enviados, devemos ir como evangelistas. Não podemos deixar de falar. Quando alguém nos diz, mas vizinhas, estou com este problema, há esta dificuldade na minha vida, há esta grande doença. Olha, eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Quem é? É alguma bruxa? É algum médium? É algum bruxo? É algum feiticeiro? Não! É o nome de Jesus! Aleluia! Eu já experimentei, Ele transformou a minha vida. Ele tem poder para transformar a tua. Aleluia! Não podemos deixar de falar. Vamos ao centro de saúde, ainda que tenhamos alguma dor ou alguma doença. Vamos ao centro de saúde e as pessoas começam a dizer, não há esperança. Não temos esperança. Não há esperança para o meu problema. Não há esperança para a minha dificuldade. E nós não podemos deixar de falar e temos de dizer, ainda há esperança. Ainda há esperança. Há um, aleluia, que restaura a esperança. E esse um é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, ser testemunhas. Eles não podiam deixar de falar. Verso 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais. Quer dizer, não ficaram por ali. Os irmãos pensam que no dia que escolheram falar acerca de Jesus vão deixar de ser ameaçados? Vai ser todos os dias. O diabo vai tentar-vos ameaçar. Vai tentar fazer-vos ver que não vale a pena falar de Jesus e seguir a Jesus. Agora nós podemos escolher ou seguir os cursos do diabo e irmos para o inferno, ou sermos servos e não apenas seguidores de Cristo. Servos, porque seguidores têm que ser servos, mas isso é outra história. Servos, enviados, aleluia. Eles os ameaçaram mais, verso 21, mas não achando motivo para os castigar, porque deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos, aleluia, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Meus amados irmãos, podemos ser ameaçados, mas se nós continuarmos a falar, o Espírito Santo vai baixar. O Espírito Santo vai começar a operar nas vidas das pessoas a quem nós falamos. As pessoas começam a ser transformadas. Milagres começam a acontecer. E chega uma altura que ainda venham ameaças. Já não somos nós a dizer para nos calarmos, mas já somos outras pessoas a dizer, não te cales. Fala lá mais acerca desse. Fala mais lá acerca dessa pessoa. Eu preciso de ouvir, eu tenho sede, eu tenho fome. Porque, meus amados irmãos, as pessoas vão começar a glorificar a Deus. Porque Deus quer se mover nestes últimos tempos. Deus quer trazer o avivamento à sua terra. E Deus quer me usar a mim, ó irmão. Qual vai ser a sua escolha? Não deixemos de falar. Não podemos ficar calados. Amém, aleluia. Todos glorificavam a Deus. Todos glorificavam a Deus. Amém? E tanto glorificaram, meus amados irmãos. Tanto glorificaram a Deus. E tanto o Espírito Santo se moveu, que eles foram soltos, porque não havia motivos. Escuta agora, irmão e irmã. Talvez tu estejas a passar por uma provação, por uma dificuldade. Mas se não há motivo contra ti, se não há causa, ela vai passar no nome de Jesus. O problema é se há motivo. Se há motivo, aí temos que tratar do motivo em primeiro lugar. Mas se não há motivo, no nome de Jesus isso vai desaparecer. No nome de Jesus, porque a Bíblia diz que sem motivo o diabo tem que nos soltar. Sem motivo da nossa vida, Satanás tem que nos soltar, tem que nos libertar, não consegue nos deter. Se houver motivo, podemos ser detidos. E o pior que existe é testemunhas sem testemunho. Isso é o pior que existe. Testemunhas sem testemunho pode estragar tudo. Mas testemunhas com testemunho fazem e marcam a diferença. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz, e à semelhança destes dois homens que depois de muito ameaçados não podiam deixar de falar, que nós também nesta tarde, depois de sermos desafiados pelo Espírito Santo de Deus, não deixemos de falar. Amém? E façamos a oração que eles fizeram. Os irmãos querem ler a oração que eles fizeram? No verso 23 diz que solto eles foram para os seus e contaram tudo. Por isso é que eu acho tão importante quando os irmãos têm um milagre, virem para os seus, dizem, pastor, eu preciso de contar o que aconteceu comigo. Porque é bíblico. Eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram. E os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, quem? A igreja. Unânime, levantaram a voz a Deus em oração.
E disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos porque pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que Tu ungiste se juntaram, não só Herodes, Pôncio Pilatos, mas com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu conselho tinham anteriormente determinado que haviam de fazer. Agora, leiam comigo, meus amados irmãos, esta oração. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto Tu estendes a mão para curar e se façam sinais, prodígios, pelo nome do Teu Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que eles fizeram? Anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Meus amados irmãos, ainda que te tenham ameaçado, ainda que tenham tentado calar a tua boca, não cales. Vem à igreja, conta as ameaças, compartilha, oremos juntos ao Senhor, para que, aleluia, Deus possa. E eles entregaram a Deus as ameaças. Eles não se ficaram preocupados com as ameaças em responder. Vou dar o troco agora àquela ameaça. Vou ter que tratar com aquela pessoa que me ameaçou. Não. Eles entregaram a Deus. Senhor, olha para as suas ameaças. Nós não queremos saber de ameaças. Nós queremos saber do teu mandamento. Não queremos saber de ameaças. Não queremos saber se nos vão dizer isto ou aquilo por sermos teus servos. Nós não queremos saber. Olha tu, Senhor. Mas agora a nós, concede-nos ousadia, concede-nos poder, concede-nos unção, concede-nos graça para falarmos. Aleluia. E quando nós falamos, Deus, estende a tua mão e faz sinais, prodígios e maravilhas. Meus amados irmãos, eu acredito que isto está a acontecer. Aleluia. Na medida que nós pregamos a palavra, Deus estende a mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Temos visto aqui mesmo na nossa igreja como Deus tem feito ultimamente, em quando nós pregamos a palavra, ao mesmo tempo Deus está estendendo a mão e fazendo sinais, prodígios e curas. Aleluia. Temos nesses últimos cultos ouvido tantos testemunhos de gente que tem experimentado um toque, aleluia, de Deus na sua vida e na sua família. E nós acreditamos que Deus continua a fazer isto. Não podemos calar. Pias precisa de Jesus. Serpa precisa de Jesus. O Alentejo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. E nós somos os portadores de tão gloriosa mensagem. Não podemos ficar calados. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Igreja do Senhor, nesta tarde, o meu desafio a todos nós é que não possamos ceder a ameaças. Ainda que o diabo nos tente calar e te diga: não vale a pena falares, não vale a pena te assumires, não vale a pena viveres cristianismo, é melhor voltares para trás, é melhor viveres como os outros. No nome de Jesus, tira para trás essa palavra do inimigo e recebe, aleluia, a autoridade de Deus na tua vida para te falares com ousadia, enquanto Deus estende a mão para fazer milagres e maravilhas. E eu acredito, meus amados irmãos, que através da vossa própria vida, da vossa própria oração, Deus vai fazer milagres. Não fiquem à espera da oração do pastor, através da vossa oração, porque Deus diz que a oração do justo pode, não é a oração do pastor que pode, é a oração do justo, aquele justificado pelo sangue de Jesus pode. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Tomem a autoridade que há no nome de Jesus na vossa vida. Façam milagres e maravilhas no nome de Jesus. Quando visitarem doentes, orem por eles no nome de Jesus. Quando visitarem pessoas oprimidas, orem por elas no nome de Jesus. Recebam esta autoridade. Busquem mais do Espírito Santo, Igreja de Deus. E Deus vai vos usar para que cada um de vós seja mãos, braços deste corpo de Cristo, para alcançar outros para o seu reino, para tirá-los no meio das garras do inimigo. Aleluia. E é tão bom, é tão maravilhoso. E os irmãos que sabem o que é alguém receber Jesus através das vossas próprias vidas, sabem a alegria que isso produz, sabem a paz que isso produz, aleluia, sabem o gozo que isso produz, porque, meus amados irmãos, não há coisa mais maravilhosa do que sermos testemunhas dele. Aleluia, sermos testemunhas dele. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.